E Evandro correu em direção ao carro da ex da Jéssica e jogou uma bolinha que foi para debaixo do carro. E ouviu uns barulhos e de repente o carro parou. E o João ficou lá perto, junto com a Aurora, que apareceu por um portal. E enquanto o ex da Jéssica tentava funcionar o carro, de repente a Jéssica e ele ouviram um som. E a Jéssica parou em um canto e ficou vendo que o Nastácio virou um tipo de criatura que parecia ser um boneco e começou a cantar lá. E o ex da Jéssica ficou vendo lá ele meio assustado, mas não conseguia se mexer. E ele ficou cantando lá, dizendo que se ele não parar, ele vai o atormentar em seus pesadelos todo dia até ele cessar. E ele ficou cantando lá, parecia de um canto para o outro, enquanto tocava um som que a Aurora fez reproduzir lá em um drone. E depois dele parar, todos sumiram. E de repente o carro voltou a funcionar. E ele começou a tremer de medo e saiu de lá às pressas. E Jéssica perguntou para eles depois, enquanto iam para a escola, o que foi que eles fizeram. E o Nastácio disse que ele gosta de fazer esse tipo de coisa para fazer com que a pessoa desista. Ele faz com que a pessoa veja isso e depois fique relembrando em pesadelos. Enquanto a pessoa tiver a intenção de fazer mal ao outro, ela fica lembrando. E se ele tentar fazer enquanto está acordado, isso vem na memória dele, vai ficar em loop até ele desistir. E a Aurora disse que ele não viu nenhum deles, mas já que o João impediu que eles vissem, então tá de boa. Só o Nastácio que foi visto por ele. E ouviu também um som, que você também ouviu. E Jéssica perguntou se isso não ia afetar ela. Disseram que não. E Jéssica foi para a aula dela. E enquanto estava conversando com Irã na escola, no momento ele saiu de perto. E chegou um rapaz lá da escola e falou com Jéssica se ela adoraria sair com ele essa noite. E ela ficou surpresa com esse pedido dele. E ela percebeu que tinha várias garotas lá atrás que estavam fazendo joinha para ela aceitar. E ela ia falar alguma coisa, só que o Irã apareceu e perguntou o que está acontecendo. E o rapaz lá disse: quando você estiver pronta para me responder, me fale, pelo menos antes da gente sair. E foi embora. E Irã perguntou de novo para Jéssica o que está acontecendo. E ela disse que esse rapaz é o mais popular e bonito da escola. E também ele vem de uma família bem rica. E me convidou para sair essa noite. E Irã perguntou para ela se ela vai aceitar. E ela disse que não sabe, isso foi inesperado. Nunca ninguém reparou nela assim antes, fora alguns ex dela, como que namorou com ela só para ficar com a irmã dela. E você sabe o que aconteceu hoje? E o Irã disse que sabe, mas perguntou se ela conhecia bem ele. E Jéssica disse que, fora o que ela já sabe, que ele é bem bonito, popular, é ótimo em esporte e também tem uma família bem rica e influente. Então, meio que já é bastante útil ter uma chance com ele, pelo menos de sair uma vez na noite. E o Irã acabou indo em um lugar e falou pra Jéssica esperar um instante. E voltou com uma garota lá e pediu pra ela se sentar. E pediu pra ela falar sobre o Felipe, esse rapaz que pediu pra sair com a Jéssica. E ela disse que ele é conhecido como um grande namorador na escola. Ele já ficou com a sala toda dele e várias garotas de várias salas, a todos quantos chama a atenção dele. Ele disse que pode ficar com qualquer um e que dessa vez ele vai ficar com a Jéssica, é o que ela ouviu por aí. E o Irã perguntou se acredita se a Jéssica vai ficar com ele muito tempo ou não. E ela disse que é capaz que não, já que depois que ele consegue conquistar a garota e ficar com ela uma noite, ele meio que ignora totalmente ela. Muitas já estão arrasadas com o que ele fez com elas, mas por mais que elas se esforcem, ele não volta, ele sempre fica com uma vez e depois deixa ela. E o Irã disse obrigado pela informação. E ela disse não tem de que, Irã. Sempre que precisar ouvir uma fofoca quentinha, eu estou aqui. E mandou um beijo para ele e saiu de lá, sorrindo. E a Jéssica perguntou o que foi isso, por que você chamou ela para falar isso. E o Irã disse que é muito útil você saber umas coisas dessas através de fofoqueiras, como ela. E a Jéssica começou a rir. E o Irã pediu para a Jéssica ir falar com a Muriel, porque ela pode orientar ela sobre o que ela deve fazer numa situação dessa. E a Jéssica se levantou de lá e foi falar com a Muriel, meio de cabeça baixa, pensativa nessa situação toda.
E quando ela contou tudo para Muriel, a Muriel orientou ela, a Jéssica saber qual é a real intenção dele, se essa fama que ele tem, de ser um cara que fica com vários, mas não mantém nenhum. É bom ela pensar muitas vezes antes de aceitar qualquer coisa dele, porque esse tipo de pessoa, ela só quer te usar. Provavelmente para ele isso só é um jogo, que ele faz de tudo para te conquistar e depois te ignora completamente. E Jéssica perguntou o que ela tem que fazer e Muriel orientou ela a ela se valorizar e não ficar se deixando levar por qualquer coisinha, como presentes ou palavras doces. Jéssica, ela tem que aprender a valorizar o emocional dela e o corpo dela e não ficar se entregando para qualquer um que, após conseguir o que quer, descarta você como se fosse um objeto. Não faça isso, porque ao isso acontecer, você se sente destruída emocionalmente e tem dificuldade para confiar de novo nas pessoas no relacionamento. E Jéssica começou a chorar, disse que é difícil quando as pessoas ficam te pressionando a fazer algo assim. E Muriel disse, não é porque muitas pessoas estão te pressionando a fazer algo, que essas coisas está certo. E Jéssica parou mais de chorar e disse, ela vai tentar, ela vai tentar recusar isso, mas se ele não querer e ficar me pressionando com mais coisas. E Muriel falou para ela acabar encontrando alguém competente que possa remediar a situação para fazer ele entender que você não quer. E Jéssica disse que vai tentar e saiu de lá após abraçar Muriel e foi para aula normalmente, até que depois da aula encontrou lá o rapaz e várias pessoas se reuniram lá ao redor dela para ver o que ela diria. E Jéssica disse que agradecia o convite dele, mas que não estava interessada. E todo mundo lá começaram a avaliar ela e disseram: você está desperdiçando uma chance dessa? E começaram a falar para ela aceitar. E ele estava lá esperando a resposta dela. E o Irã apareceu e pegou a Jéssica pelo braço e disse: você vai se atrasar para o seu trabalho? Vamos. E falaram: espera aí, ela ainda não deu a resposta. E o Irã disse que ela acabou de dar e disse não, porque vocês não conseguem aceitar isso. E todo mundo ficou calado lá. E Jéssica pegou a bicicleta dela e foi para o seu trabalho junto com o Irã. E ela disse obrigado para ele. E o Irã disse de nada. Realmente você se escapou de algo muito terrível? E Jéssica perguntou como assim. E o Irã disse que soube por uns amigos dele que ele realmente havia feito uma aposta com eles, que ela não teria coragem de recusar um convite dele assim, em meio a tanta gente. E também que ele tinha colocado você como próximo alvo dele para ficar contigo mais uma noite e dispensar você. E muito tá falando que não ia conseguir porque você já tinha sofrido uma tentativa de abuso e tá traumatizado por causa do teu ex-namorado que fica te perseguindo. E ele apostou com eles que ele conseguia. E Jéssica disse isso é doentio. E o Irã disse que é mesmo. E Jéssica perguntou pro Irã se ele nunca havia tido namorado. E o Irã disse que não. Ele raramente está pensando nesses assuntos, já que ele foi ensinado nos super soldados a como lidar com as garotas e moças e como ter amigas sem querer ter alguma coisa a mais, só se realmente ele quiser e ela também transformar isso em alguma coisa a mais para poder ter um relacionamento. E Jéssica disse que esses super soldados são incríveis, ela gostou até deles. E o Irã disse que eles são demais mesmo. E ela foi pro trabalho dela e seguiu normalmente. Só que quando ela saiu, viu o Rafael lá com os amigos dele, que encurralaram ela e disseram que ela teve um convite que várias garotas querem e por que é que ela tá resistindo tanto. E Jéssica disse, ele é tudo que várias garotas querem, mas não é o tipo de pessoa que ela quer e pediu para ele não insistir mais e saiu de lá expresso com a bicicleta dela e eles ficaram lá rindo dele e Jéssica foi até o João na casa dele e pediu se ele podia levar ela até a praia. E eles foram por um portal e se sentaram no mesmo local que viram o entardecer uma vez. E João perguntou o motivo disso. E Jéssica disse que fazia um tempo que eles não tinham momentos assim, sozinhos. E que é bom poder ter alguém que você se sinta à vontade perto. E eles ficaram só vendo lá o cair da tarde.